Fala galera, beleza? Vou trazer aqui para vocês um conceito relativamente que a gente não consegue ter uma associação tão clara, mas eu vou trazer uma brincadeira, né, de modelar outras áreas e outras situações para trazer dentro da nossa realidade da nutrição. O que acontece, pessoal? Pensa num rádio, né, quando você está viajando. Certos momentos, se porventura for de carro, ônibus ou algo nesse sentido, tem momentos que você vai estar no pico da montanha, vai ter momentos que você vai estar no vale de uma montanha, e nisso vai ter frequências de rádios diferentes que vão pegar lá em cima e outras que vão pegar lá embaixo. Sendo assim, quando a gente pensa na conexão, ou seja, na sintonização da rádio, a gente precisa estar na mesma frequência, ou seja, você está na frequência que seja apta a se conectar na frequência da rádio que você está querendo escutar, certo? Parece óbvio. Porém, quando a gente pensa na nossa comunicação, na nossa conexão com o nosso paciente, sendo você profissional de saúde ou você que é profissional de qualquer outra área, na sua conexão com o seu cliente, você precisa sintonizar na mesma frequência dele, né? Então, usando de um exemplo mais claro, quando a gente pensa nessa conexão, pensa você sendo um adulto, tendo que conversar com uma criança. Você, de fato, não vai ser possível utilizar uma forma de comunicação tão coloquial para ter essa comunicação com a criança, porque ela não vai entender. O objetivo da comunicação é que haja esse diálogo de ir e vir. Então, no momento que você só fala, você está só comunicando, você não está fazendo diálogo, você não está conversando. Então, se você quer criar essa conexão, você precisa baixar essa frequência, ou seja, a sua forma de falar, a sua linguagem, ela vai ter que talvez ser mais gestual, com mais gestos, vai ter que colocar mais termos que estejam envolvidos dentro do espectro da fase etária da criança ou também do ciclo social onde ela deve estar inserido, gírias, algo nesse sentido que faça sentido na vida dela, né? Ou desenhos, ou algo que ela assista que consiga conectar com ela. E aí, com o nosso paciente, né? Então, essa diferenciação de um adulto e da criança fica mais claro, né? Ou às vezes com o bebê, né? Bebê, a gente faz aquelas brincadeiras, né? Glu, 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 alguma coisa assim. E isso faz com que a gente crie uma conexão. Porque se você só ficar falando da forma que eu tô falando com um bebê, tanto faz. Mas se você fazer mais gestos, né? Mais expressões faciais, vai ficar um pouco mais claro qual que seria a sua intenção de comunicação com a criança. Porque a comunicação, lembre-se, tá vendo que esse exemplo do bebê não é só a verbal, mas a não verbal também, que é muito importante. E aí, entrando no exemplo que eu quero trazer para vocês com o nosso paciente, a gente precisa entrar na mesma frequência do nosso paciente para conseguir sintonizar, ou seja, criar a conexão. Nisso, a nossa forma de falar, nosso linguajar, às vezes as inabilidades do paciente, a gente vai ter que, de certo momento, utilizá-las ao nosso favor para criar essa conexão no nosso paciente. Então, às vezes, em certas situações, o paciente está sendo incoerente. Ou ele está gerando muitas desculpas e muitas justificativas para não fazer aquilo. E aí, ao invés de você colocar, né, um padrão, sei lá, metodológico, não, porque a via do ciclo de Krebs explica toda uma questão e até um pouco mais hierárquica, no sentido de expor, né, aquilo que você sabe, você não cria muita conexão dessa forma. Mas você pegar essa incoerência que ele faz e trazer questionamentos sobre o contexto de vida dele, se em outra área ele faria da mesma forma, é uma forma de você sintonizar na mesma frequência, porque você vai estar falando o mesmo assunto, vai estar trazendo outras áreas da vida dele, para que ele seja o grande protagonista dentro dessa consulta, entende? Então, esse é o momento que você sintoniza com o paciente, que você cria essa conexão, que você de fato traz ele para a consulta e traz essa autorresponsabilidade sobre o que ele fala, sobre o que ele vai fazer e sobre as suas atitudes. É uma via de mão dupla. Situação onde a gente pensa, não é aquilo que o profissional quer e não é aquilo que o paciente quer, é aquilo que os dois querem. Então, por isso, dessa via de mão dupla. Nisso, pessoal, a gente precisa criar formas, né, adaptações e modelagens para que a gente consiga conectar em cada camada de frequência, em cada tipo de rádio
que cada paciente vai vir pra gente. Se vir criança, a gente tem que ter um tipo de linguagem. Se vir um adulto, se vir um idoso, se vir um adulto esportista, se vir um adulto com um problema de diabetes, a gente precisa criar essas linguagens, né? E nisso, com o intuito de se conectar com o paciente. Mas, William, não tenho experiência com diabetes. Mas ao invés de você ficar preso na doença, vamos focar na saúde. O que você acha? Diferente, né? Vamos focar naquilo que ele deseja, né? Você não precisa ter o conhecimento técnico para conversar com seus pacientes, mas conversar sobre a vida já é uma forma de você conectar. Não precisa conectar só na doença, conecta em outras áreas da vida, porque ali você cria uma base sólida de relacionamento. Porque, por exemplo, se ele não tiver mais a diabetes ou tiver controlado, ele vai estar mais nem aí para tu. Mas você, sabendo como profissional, que ele tem outras áreas que levaram ele até a diabetes, que você sabe que precisam ser, que você precisa ensinar ele, né, a se relacionar com essas outras áreas. E aí, se você não cria um relacionamento onde fique só pautado numa coisa que ele consiga resolver e tchau pra você, você não está criando uma conexão tão duradoura. Mas isso fica para os próximos vídeos, para a gente, como que a gente consolida, né, e cria um cabeamento mais forte, né, dessa conexão sua com o seu paciente, com o seu cliente ou com outra pessoa que você esteja se relacionando, tá bom? Valeu!